E aqui agora nós voltamos à nossa segunda parte da nossa aula, tá? Para dar continuidade aí em atos administrativos. Vocês já viram que ato administrativo ele é um pouquinho complicado, ele é complexo. Nós já vimos os requisitos, elementos ou os pressupostos. Então, dependendo da doutrina que vocês vão estudar, vai vir assim, requisitos, pressupostos, tá? Ou elementos. Pois bem. E agora a gente vai ver um pouco sobre tipos de invalidade dos atos administrativos. E para isso, eu vou colocar aqui na tela, mais uma vez, o nosso mapa esquemático, que eu quero que vocês façam aí algumas anotações, que é na página 2, tá? Vou pegar aqui, deixa eu achar ele aqui, ó, nosso quadro esquemático. Vamos para ele. Vamos lá para a página 2. Aqui, atos administrativos. Tipos de invalidade de atos administrativos. Tem uns aqui que tem pouca aplicação prática, tá? Deixa eu minimizar aqui. Tem pouca aplicação prática esses atos administrativos aqui, mas como é uma classificação doutrinária, a gente tem que tratar sobre esses atos. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos os atos inexistentes. Não produzem efeito nenhum esses atos, tá? Ou seja, são atos que não tem qualquer eficácia, é muito difícil de ocorrer, isso aí não é o que bem interessa para a gente, né? Os atos inexistentes. Mas o que nos interessa é os atos nulos, né? Que é de nulidade absoluta. Aqueles atos de nulidade absoluta, que é diferente dos atos anuláveis, tá? Os atos de nulidade absoluta, eles são elencados e eles são trabalhados na lei, ou seja, são aqueles atos praticados em total afronta à legislação mesmo. Porque, normalmente, o que ocorre? A legislação, ela traz um procedimento, uma forma de se praticar o ato. E esse ato, ele é praticado totalmente em afronta aos requisitos, à forma prevista na lei. Então, nós dizemos que esses atos, eles possuem nulidade absoluta, tá? Um clássico exemplo que eu trouxe aqui é nomeação para concurso, nomeação para cargo sem concurso público, né? Por exemplo, cargo de procurador do município é somente por concurso. Eu vou lá e nomeio quem eu quero, sem observar a forma prevista na lei, sem observar a motivação, tá? Sem observar toda a forma prevista na lei, em total afronta à lei. Então, são os atos nulos, de nulidade absoluta. E os atos, interessantes que os atos de nulidade absoluta, eles jamais vão se convalidar, tá? A qualquer momento em que o decurso do tempo da nulidade absoluta jamais vai ser convalidado. Lembra do princípio da segurança jurídica? Poxa, se eu coloco alguém para exercer um cargo de juiz, vamos imaginar, um cargo de juiz, eu faço a nomeação, que tem que ser por concurso público, nulidade absoluta ela pode ser alegada a qualquer momento, jamais vai se convalidar, tá ok? Agora, por exemplo, tem um processo licitatório, vocês vão ver que o processo licitatório é um procedimento de contratação da administração pública. E lá diz que eu tenho que selecionar a proposta mais vantajosa. E eu venho e escolho dentro daquela proposta, tá lá todos os concorrentes, mas a pessoa que eu queria que ganhasse ficou em quinto lugar. Ah, mas eu sou a prefeita, eu vou lá e homologo aquele que ficou em quinto lugar. A qualquer momento isso vai ser questionado e não vai ser convalidado nunca, gente, porque é totalmente contra a lei, afronta a lei. Assim que a alegada nulidade absoluta desse ato, ele não vai se convalidar, tá ok? Agora, por outro lado, nós temos os atos anuláveis, ou seja, é uma nulidade relativa. O que ocorre? Ou eles podem ser repetidos sem o vício originário, né? Ou seja, eu vou lá e edito uma portaria cujo requisito da portaria diz que tem que conter o nome,
eu vou editar uma homologação. O que é homologação, professor? Uma homologação de uma licitação, ou seja, eu vou apresentar quem foi a adjudicação, quem foi o ganhador da licitação. Então, na adjudicação, eu tenho que colocar a razão social do fornecedor, eu tenho que colocar o seu CNPJ, eu tenho que dizer qual é o objeto, eu tenho que dizer qual é o valor do objeto que está sendo adjudicado, ou seja, o que eu vou contratar e demonstrar que foi ele que venceu a licitação. Isso se chama adjudicação, né? Que é vincular o fornecedor ao objeto que está sendo contratado. Eu estou indicando que ele venceu a licitação e que a administração pública vai fechar um contrato com ele. E aí, lá para a edição desse ato administrativo, eu preciso colocar todos esses dados. Só que aí eu não coloco esses dados, tá? Eu coloco lá só o CNPJ e o objeto. É um exemplo. Não coloco o valor, não coloco a razão social, ou colocar... Eu deixo de adotar todo o procedimento legal ali para concretizar aquele ato. Bem, eu não posso dizer que esse ato tem uma nulidade absoluta. Na verdade, ele contém um vício no seu nascedouro, tá? Então, aqui, ó, ele contém um vício no seu nascedouro, mas que eu posso vir a repetir, eu posso editar uma outra adjudicação, eu vejo o erro, falo assim, não, eu vou fazer uma nova adjudicação e colocar a motivação dessa nova, lembra? Motivo dessa nova. Abro lá uma observação e digo que em virtude de um erro formal, parará, estamos editando novamente o ato. Então, normalmente, os atos anuláveis, eles têm um erro formal, não é um erro na sua essência, quanto à competência para praticar um ato. Normalmente, os atos anuláveis, eles têm erros formais, que podem ser corrigidos, e são atos anuláveis que não geram um dano maior. Ou então, a depender, eu vou manter esse ato aqui, ó. Eu posso até, às vezes, manter ele com esse vício, olha só, com esse vício, por conta de um excepcional interesse público. Professora, dá um exemplo. Pois bem, eu vou dar esse exemplo. Então, vamos supor que eu contrato um fornecedor. Eu, Estado, contratei o fornecedor. E lá eu emito um ato administrativo que é uma ordem de fornecimento, ou seja, olha, então nós contratamos você, eu quero que você entregue as carteiras das escolas. Pois bem, aí ele vem, entrega as carteiras da escola certinho, tudo bonitinho. O que eu não observei é que quando ele entregou a carteira das escolas, né, ele depois falou assim, olha, eu esqueci a nota fiscal. E aí ele manda a nota fiscal depois. Quando eu recebo a nota fiscal, eu vejo que... Aí eu olho a data da ordem de fornecimento, eu vejo que eu emiti a data da ordem de fornecimento errada. Né? Eu emiti a ordem de fornecimento, entreguei para ele hoje, dia 2 de abril, a ordem de fornecimento, né? Ele me trouxe no mesmo dia, entregou a nota fiscal dia 2 de abril, só que na hora que eu vou processar tudo isso, eu vejo que a ordem de fornecimento está com uma data errada. A ordem de fornecimento está com data do dia 2/5, eu errei um mês. Então, fica incorreto. Como é que eu recebo a nota fiscal? Fica parecendo que eu emiti a ordem depois. Está entendendo que não segue a lógica da lei, né? Que não segue a lógica da lei, porque está com erro formal. Só que eu só vi esse erro muito tempo depois. E aí, quando eu tento emitir novamente a ordem de fornecimento, já não é mais possível, né, repetir esse ato e corrigir esse vício sanável. E agora, o que fazer? O que fazer? Eu vou manter. Eu vou manter porque já foi entregue o objeto já foi entregue, as carteiras já estão até na sala de aula. Então, esse ato, embora ele tenha
um vício na sua forma, no seu requisito, eu não vou anular esse ato, eu vou justificar e vou mantê-lo dessa forma, ainda que ele contenha um vício. Consegue ver a diferença de ato nulo para ato anulável? Tá? Pois bem, e aí nós temos os atos irregulares. Contrariedade à ordem jurídica é irrelevante, gente. Às vezes eu peco em alguma forma, mas aí acaba sendo preciosismo demais, né? Principalmente quando nós temos modelos institucionalizados. Vamos imaginar uma requisição de material de um almoxarifado. Uma requisição de material de um almoxarifado tem um modelo. E aí vai emitir o almoxarifado do Estado, o almoxarifado geral do Estado. Aí eu emito um ato administrativo referente a essa requisição para se fazer uma determinação de uma compra grande. E aí essa requisição, ela contém algo que é irrelevante, uma rasura num canto da página, ou o número saiu equivocado. Então, assim, é um vício material irrelevante que não vai comprometer o documento. É um ato irregular? É, mas eu não posso dizer que é um ato nulo ou anulável, que por conta daquele erro, daquela informalidade, eu vou incorrer numa falta gravíssima. A gente diz até que são erros formais justificáveis, que é bem próprio do dia a dia da administração pública, cometer alguns erros formais. Isso acontece bastante, tá? Eu errar uma data, algo que é simples, que não vai prejudicar o procedimento. Por exemplo, a data foi hoje, mas eu coloquei a data de amanhã, meu Deus, eu não prestei atenção. Mas se isso não compromete toda a administração pública, nós falamos que esses atos são irregulares, mas eu não digo que esses atos são anuláveis, ao ponto de invalidar todo o ato administrativo, tá? Ou seja, não vai gerar prejuízo nenhum. Se não gera prejuízo, então não tem por que eu anular ou até mesmo repetir esse ato e não preciso talvez nem justificar, porque no ato anulável eu também mantenho a irregularidade, porém eu justifico. Nos atos irregulares não há essa obrigatoriedade, ok? Olha só, e aqui nós temos uma súmula que é muito importante sobre essa questão que nós estamos falando de tipos de invalidade de um ato. Ou seja, o que é um ato invalidade? É aquele ato que não está de acordo com a lei, que não está de acordo com os procedimentos. É quando eu quero afirmar que esse ato é inválido. E o ato inválido, ele não está pronto a produzir os seus efeitos. Nós estamos estudando porque aqui, ó, na primeira página, nós falamos aqui, olha só, de validade do ato administrativo, ou seja, ato que não foi praticado de acordo com a lei, tá? Olha só, vamos lá. Atos irregulares, atos anuláveis e atos nulos. Como a gente está falando de anulação, eu quero trazer a súmula aqui, ó, 473 do STF. Nós vamos ler essa súmula junto. A administração pode anular seus próprios atos, vamos sublinhar aqui, anular, e eu quero colocar aqui até uma cor diferente, seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais. Vamos sublinhar aqui também, sublinha aí. Porque deles não se originam direitos, tá? Ponto e vírgula. E depois ele traz assim: ou a administração pública pode revogar seus próprios atos. Aqui, ó. Aqui é outra frase. Olha só, a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vício que os tornam ilegais. Ou a administração pública anular seus próprios atos por motivos... Eu estou sublinhando, eu quero que vocês sublinhem também, por favor. Por motivo de conveniência
ou oportunidade. Respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. E aqui eu quero voltar para a tela para conversar com vocês, porque eu quero que vocês façam uma observação muito importante. Então, você vai anotar aí no seu caderno, ou aonde você está fazendo a anotação, você vai escrever assim, súmula 473, e você vai escrever assim, revogar é diferente de anular. Gente, isso é tão sério que eu conheço até, já vi até casos de procuradores, de assistentes jurídicos confundir os dois institutos. E eu vejo isso sempre, tá? Quem não atua especificamente na área do direito administrativo tem uma tendência a confundir essas duas expressões. Então, anota aí, súmula 473, revogar é diferente de anular. Ok, então vamos lá. Anular. Como vocês viram aí, anular, eu só utilizo a palavra anular um ato administrativo quando ele contém um vício de legalidade que o torna inválido. Então, você anota aí. Anular é quando eu tenho um vício de legalidade no ato que o torna inválido. Ou eu vou anular porque é absolutamente nulo ou anulável, mas ele contém um vício de legalidade que o torna inválido, ou seja, ele não pode produzir os seus efeitos, ok? Beleza, aí você puxa mais uma setinha aí na anulação dos atos administrativos e escreve que anular, declarar a nulidade de um ato da administração pública é um dever, tá? Ou seja, o Estado ele tem o dever de anular os seus atos. Ele tem o dever, se valendo do poder hierárquico, de fiscalizar os atos praticados pelos seus subordinados, né, pela sua administração, corrigir esses atos e, se for o caso, se não for possível corrigir, ele tem a prerrogativa, que é um poder-dever, de anular esse ato. Então, eu só falo em anulação quando eu estou diante de uma ilegalidade, porque é um dever fazer isso. Exemplo, professora, olha só, eu sou a prefeita e pedi para contratar as carteiras. Foi feito todo um processo licitatório. Aí, lá na homologação, né, que é na adjudicação, quando eu vou apresentar quem foi o ganhador, o pregoeiro colocou lá como ganhador, que é ele quem adjudica, que foi o quinto colocado. E esse processo chega para mim, a prefeita, para expedir a homologação, ou seja, para eu analisar e dizer que está tudo conforme. E eu observo lá que o pregoeiro cometeu uma nulidade, né, um ato nulo. Ele nomeou o quinto colocado, sendo que, na verdade, ele deveria nomear o primeiro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que anular aquele ato administrativo do pregoeiro, porque eu tenho essa prerrogativa, porque o ato é totalmente ilegal. Isso é um dever. Se eu não promover esse ato, eu, prefeita, posso ser responsabilizada pelo meu ato. Tá ok? Então, isso é o que diz a súmula 473. Vamos ler a primeira parte? A administração pode anular seus próprios atos, embora está aí pode, você encara isso como um dever, a não ser que esse ato anulado ele possa ser repetido ou, por uma excepcionalidade, eu posso mantê-lo com as devidas justificativas, mas a motivação deverá estar presente, tá? Quando eivados de vício que os tornam ilegais. Viram essa parte? Beleza, porque isso cai bastante em concurso e é muita prática de vocês. Agora, você vai puxar uma setinha, que eu pedi para você colocar, que anular é diferente de revogar, e você vai fazer uma anotação de uma revogação. Gente, a revogação, ela ocorre por conveniência e oportunidade.
Gente, o que é a conveniência e oportunidade? Nada mais é do que o poder discricionário. Ou seja, eu posso revogar um ato porque eu acho que não é o momento oportuno, não é o momento adequado para se praticar o ato. Quando eu revogo um ato, eu estou dizendo que ele é um ato perfeito, ele é um ato válido, é um ato que tem eficácia, ou seja, ele está pronto para produzir os seus efeitos, mas o meu poder discricionário de analisar o momento, a oportunidade, indica que não é agora, nesse exato momento, um bom tempo para que ele produza os seus efeitos. Dê um exemplo, professora. Olha só, o mesmo processo licitatório. Eu quero comprar carteiras, prefeita, passa todo o processo, né, de licitação, e aí chega o processo de licitação indicando para mim que quem ganhou realmente foi o primeiro colocado, o processo está todo certinho, não tem nenhum vício de ilegalidade, né? Tá tudo ok, tudo foi feito dentro da lei e está exatamente na minha mesa esperando a minha autorização para comprar. E aí eu olho o processo e digo, olha, não é o momento da gente comprar essas carteiras, porque olha o que nós estamos vivenciando aqui no município com essa pandemia. Eu não sei os recursos financeiros que eu vou ter daqui 2, 3 semanas, eu não sei o que eu vou ter que dispor, o que eu vou ter que investir na saúde. Então, embora o processo esteja todo correto, eu entendo que não é conveniente e não é oportuno eu fazer a aquisição agora. Então, eu vou revogar esse processo licitatório e vou deixar para adquirir isso daqui 6 meses, eu penso 7 meses, eu nem sei se eu vou adquirir isso esse ano. Olha a diferença, tá? Olha a diferença. Professora, mas os dois acabou não tendo o mesmo resultado, que é a não aquisição? Sim, mas as consequências de um ato revogado e de um ato anulado são diferentes. Quando eu revogo um ato, ele não gera responsabilização para ninguém. Tá? Não gera responsabilização para mim, que sou prefeita, não gera responsabilização nenhuma, porque eu posso, dentro do poder discricionário, e a lei me permite agir com esse princípio de razoabilidade. Agora, quando um ato é anulável, esse ato chegou para mim aqui na mesa, eu vejo que o ato está em total afronta da lei. Eu disse, olha, por conta da pandemia, eu vou anular, eu vou só revogar esse ato, eu não vou anular. Não, você vai anular, porque posteriormente nós temos que verificar se existe a responsabilização de alguém que praticou esse ato anulável. Se foi um ato nulo de forma dolosa ou de forma culposa e procurar promover a responsabilização. Gente, eu espero que tenha ficado bem claro a diferença de ato anulável e de ato revogável, tá? Quando ocorre a revogação, quando ocorre a anulação de um ato administrativo. É importantíssimo. Coloca hashtag importante, estrelinha, tá? Brilho aí, porque isso cai bastante em concurso e isso é o dia a dia de vocês, tá? Por exemplo, agora que eu edito uma portaria dentro da minha repartição, dizendo que está suspenso os trabalhos por conta da pandemia até dia 30 de abril, eu prefeita. Ocorre que no dia 15 de abril tudo volta à normalidade, mas eu tenho um ato administrativo dizendo que será até dia 30 de abril. O que vai ocorrer é de cunho obrigatório, todos vão cumprir, ninguém vai voltar a trabalhar até que se edite um ato. O que eu faço com esse ato administrativo, eu prefeito? Ele é perfeito, ele está dentro da legalidade. Eu digo assim, olha, eu vou revogar essa portaria, esse ato administrativo, porque eu acho que é conveniente e oportuno revogar e pedir para que todos voltem ao trabalho dia 15. Então, eu falo em revogação, eu não falo em anulação, só uso a expressão anulação quando eu quero me referir a uma ilegalidade
e provavelmente se essa ilegalidade foi praticada de forma dolosa, nós teremos um processo administrativo disciplinar e nós teremos uma punição. E é possível até recorrer ao judiciário para que haja essa punição. Ok? Tudo bem? Então, vamos continuar aí. Hoje nós vamos falar rapidinho aqui, gente, para a gente finalizar, só das formas de extinção, tá? O terceiro slide vai ficar para a próxima aula nossa, tá? E aí a gente finaliza na próxima aula, porque ato administrativo é muito cansativo, tá? Porém, muito importante. Então, vamos voltar lá para a forma de extinção. Agora eu vou sair da tela e vou trazer novamente o nosso mapa esquemático aqui para a gente estudar a forma de extinção, que é bem tranquilo. O que é forma de extinção? Quando o ato jurídico, o ato administrativo, ele deixa de existir, tá? Ele perde a sua eficácia, ele perde a sua validade, ele deixa de existir aí no mundo jurídico. Formas de extinção do ato administrativo. Ó, o primeiro que nós temos aí, renúncia. O próprio beneficiário só renuncia, gente, quem é beneficiário do ato, tá? Aí ele renuncia. Por exemplo, eu quero abrir uma banquinha de jornal. Gente, eu acho que nem tem jornal impresso mais, né? Ah, eu vou mudar o exemplo, porque esse exemplo já está antigo. Hoje tudo é virtual. Beleza. Eu quero, então, não abrir uma banquinha de jornal. Eu quero abrir uma banquinha de doces ali na Praça Brasil. Quero montar minha banquinha de doces ali. Então, eu vou até a prefeitura e peço uma autorização, né? Que é um ato administrativo. E aí a prefeitura me dá autorização, uma permissão para eu poder montar a minha barraquinha de doces ali, para ela não ser fechada pela fiscalização. Ocorre que eu trabalho ali 6 meses e vejo que não tem muito resultado, mas eu tenho ali uma permissão para poder funcionar por tempo indeterminado. Ou seja, eu chego até lá e digo que eu não quero mais a banquinha de doces, que eu não quero mais essa permissão, que eu passei num concurso público, que agora eu vou ser professora do município. Então, isso se chama renúncia, né? Aí extingue o ato administrativo ali que foi publicado para mim. Beleza. Também é possível a extinção do ato administrativo com o cumprimento dos seus efeitos. Como que é isso? Eu vou sair de férias, Antonieta, e eu digo que eu quero sair de férias por 20 dias. Há necessidade de se publicar um ato administrativo. E esse ato administrativo é a concessão das minhas férias. Conceder, esse é o objeto. Conceder férias. Por 20 dias, de tal dia a tal dia. Beleza. Passaram os 20 dias desse ato, eu voltei a trabalhar. Gente, é preciso editar um outro ato administrativo revogando aquela portaria que me deu 20 dias de férias? Não, não precisa, porque o ato, ele indica uma marca no tempo. Ele cumpriu os seus efeitos, acabou, ele já extinguiu por si só, tá? Então, esse é o cumprimento dos seus efeitos. Aí nós temos também uma extinção de um ato administrativo com o desaparecimento do objeto. Por exemplo, tem um ato administrativo, um decreto, que ele tomba um bem. Olha só, descobriram que a mesa aqui da minha casa, que é da minha bisavó, a minha bisavó servia café para Cândido Mariano da Silva Rondon, tá? Poxa, professora, sua bisavó, né? Gente, não, minha bisavó não, teria que ser minha avó, porque se meu saudoso pai tivesse vivo, hoje ele teria 107 anos. Então, imagina a minha avó. Então, vamos imaginar que minha avó, ela servia café, ela era muito amiga de Cândido Mariano da Silva Rondon, e ele tomava café na minha mesa e o município descobriu isso daí e fez o tombamento do meu bem, né, que esse bem meu, essa minha mesa agora, ela tem um interesse, um valor histórico e cultural para o município, né? Ocorre que, beleza, aí ela edita o ato administrativo. Só que, por um acaso do destino, eu quebrei essa mesa. Ou seja, essa minha mesa teve um enchente, levou essa mesa,
ou por algum motivo esse bem ele foi destruído totalmente, né? Desapareceu o bem que era o objeto da decretação do tombamento. Então, fica extinto o ato por si só, ele não precisa ser declarada a sua extinção, tá? Outra questão é contraposição ou derrubada. Gente, cai bastante em concurso, porque essa é uma nomenclatura que ela não é muito utilizada e a gente não vê essa nomenclatura por aí. Contraposição é contrapor, é algo contrário. Então, pensa bastante, derrubada, eu vou derrubar esse ato, eu vou contrapor esse ato. O que significa? Extinção do ato administrativo em razão da prática de um outro ato administrativo antagônico ao primeiro. Aqui, se eu tenho um ato nomeando, eu vou ter um outro ato exonerando esse servidor. Então, assim, é um ato que vai contrapor ou que vai derrubar o ato administrativo, ok? Que eu não posso confundir com cassação. Caçar, né? Olha, eu vou caçar você. Então, caçar, a própria expressão, ela é uma expressão mais agressiva, né? E é bem isso, eu quero que vocês pensem em caçar como algo agressivo, ou seja, você me deixou nervosa, eu estado. E você só deixa eu estar nervoso, é porque você fez algo que eu não gostei, e quando eu não gosto é porque você não está cumprindo com os seus deveres. Então, eu vou caçar o ato administrativo, ou seja, forma de extinção do ato em razão da prática de um particular não ter cumprido com os seus deveres. Olha, eu te dei uma permissão para você funcionar lá a sua banquinha de doce. Você não renunciou, tá indo tudo bem, eis que chega a fiscalização, poder de polícia, para verificar como é que está lá a sua banquinha de doces na praça. E verifica que não tem higiene nenhuma. E existem condições impostas no contrato, naquela permissão e na lei, né, sanitária que você tem que cumprir e você não está cumprindo. Então, eu vou caçar o ato administrativo. Olha que é diferente, tá? Aqui não é agir de acordo com a conveniência e oportunidade, não. Caçar é porque você não está eu estou cumprindo a minha parte, o Estado, e você não está cumprindo com a sua. E a gente chama isso de cassação. Agora, anulação, eu já disse para vocês. Eu vou emitir um ato anulando quando se tem um motivo de ilegalidade, tá? O ato administrativo em si não é o particular que praticou o ato, é o ato administrativo em si, ele contém vícios de ilegalidade, tá? Ou seja, eu concedi uma permissão, por exemplo, você vai até a prefeitura e pede uma permissão para o funcionamento de um lava-jato. E você consegue. E você monta o seu lava-jato. E está funcionando. Ocorre que a administração pública, depois de uma fiscalização do seu lava-jato, você está fazendo tudo certinho, está dentro da higiene, está dentro da segurança ambiental, está tudo certo. Mas aí a administração pública, o Estado, percebe que o ato administrativo, a permissão concedida, o alvará, ele não deveria ser concedido a você. Por quê? Porque houve uma autorização para funcionamento num local impróprio, que de acordo com o Estatuto da Cidade, não deveria funcionar ali. Então, o que administra? O ato, ele não é válido porque ele não atende às determinações legais. Então, vem a própria administração anulando os seus atos. Olha a diferença, você está cumprindo. Se tivesse tudo certinho, você não estivesse cumprindo a sua parte, eu iria caçar. Mas como o erro é um erro do ato administrativo em si, eu vou anular esse ato, ok? E agora, nós temos, por fim, a revogação. Um ato ele pode ser revogado. Dentro da banquinha de doce, eu fui lá, consegui a permissão, você não pode me caçar porque você chegou lá, a minha banquinha está tudo higienizada, está tudo bonitinha, a fiscalização olhou para mim e falou assim, olha, está tudo ótimo, está excelente, como diz a minha sogra, está maravilhoso, espetacular,
né, a sua higiene, tá tudo certinho. Eu também, Estado, não posso anular o ato, porque a permissão foi editada, tudo de acordo com a lei, e você está funcionando belezinha. Eis que, um ano depois, porque essa permissão ela não tem prazo, eu recebo uma notícia que o ato de concessão foi revogado. Aí eu pergunto, mas por que foi revogado? Olha, porque foi analisado que não é mais conveniente, oportuno um funcionamento da sua banca aqui na praça, né? A prefeitura, a gestão da prefeitura entendeu que agora não vai funcionar mais nenhuma banca de venda de alimentos, né? Nenhuma banca mais de venda de jornal, de nada aqui, porque vai ter um processo de urbanização e vai ser realizado outras atividades recreativas aqui. Então, o seu ato não foi cassado, não foi anulado, não tem nada ilegal, nada irregular, mas não é mais conveniente, oportuno, então ele foi revogada a sua permissão e a permissão foi extinta e a permissão é um ato administrativo. Ok, meus amores? Então, a gente encerra por aqui, deixa eu voltar para vocês. Encerra aqui a nossa aula de hoje sobre direito administrativo, sobre atos administrativos, e eu espero que vocês observem o quanto é importante o ato administrativo, o quanto isso tem a ver com o nosso dia a dia, quando você vai até uma repartição pública, quando você entra ali no portal, ali no Poder Judiciário e perde uma certidão negativa criminal, ou perde uma certidão negativa de tributos, ou você vem pedir um atestado para a administração pública, ou sai uma portaria de nomeação, tudo isso nós chamamos de ato administrativo. Quando você recebe uma multa administrativa em casa, porque você não limpa o seu quintal, ou porque você cometeu uma infração de trânsito, tudo isso é ato administrativo. Agora, o importante, para a gente poder finalizar a aula de hoje, é entender que todo ato administrativo, né, a prática desse ato administrativo, ele tem que oportunizar o contraditório e a ampla defesa, porque mais na frente nós vamos falar dos processos administrativos que nascem com a prática do ato administrativo, tá ok? Então, por hoje, é o que eu tenho para vocês, dizer que foi muito bom, espero que vocês tenham gostado, e por favor, depois manda o feedback para mim aqui no celular, pode ser sincero, porque vocês é a minha primeira turma, assim, efetiva, deixar um comentário, tá, das nossas aulas, se você acha que demorou demais, se você acha que tem que exemplificar mais, ou se essa parte de mostrar aqui o nosso material na tela é melhor assim, ou se você prefere em vídeo, se o áudio tá legal, se o nosso papo tá legal, eu preciso muito desse feedback, tá? Então, eu vou deixar aqui meu beijo, vamos ser, quem for os resistentes, quem conseguiu ficar até o final aí, deixar um beijo para o Bruno, para a Sinira, para a Jaqueline, para a Letícia, manda um beijo para a Gi, Letícia, fala para ela que nós estamos aqui estudando o nosso dia a dia lá do nosso trabalho. Matheus Estácio, Matheus Henrique e o Moisés, são os que eu tenho aqui. Olha, um beijão e manda um feedback para mim, tá? Tenham todos um bom dia, essa aula vai estar disponibilizada lá no portal e todo o material também, esse material aqui também vai estar, que é sobre a nossa pauta, eu vou deixar lá no Encontro 1, tudo no Encontro 1, tá bom? Beijo e até a próxima semana, amores, tchau!